pessoal! Estamos começando mais um episódio do programa Fofocando na História. Como sabemos, este programa aborda diversos assuntos relacionados à disciplina de História a partir da fala de profissionais que entendem do assunto. Nesse episódio, chamado De Pitágoras a Platão, Mito e Razão se complementam, vamos tratar de um tema super importante e que influenciou muito o que nós entendemos por conhecimento e ciências atualmente. Vamos falar de filosofia, matemática, história, mito, razão, ufa, até deu ruim na garganta aqui. Mas resumindo, falaremos sobre os elementos que nos ajudam a compreender a Grécia Antiga e por que falamos tanto dela ao falar em conhecimento no mundo ocidental, inclusive na nossa tão amada mitologia grega, né? E para falar disso tudo, vamos chamar dois grandes profissionais, o matemático Emerson Bloom e o filósofo Leonardo Costa. Pode entrar, meninos, deem um oi para o pessoal, digam o que vocês esperam do nosso encontro. Oi, pessoal. Então, meu nome é Emerson, como a Roma fala, eu sou professor de matemática. Quando eu recebi esse convite, eu fiquei bem animado, porque eu adoro essa proximidade da matemática com a filosofia e pensar a matemática através da filosofia. Confesso que história grega não é o meu forte. A única coisa que eu conheço mais dos gregos são seus mitos. Mas eu dei uma estudada, então, né? Achei bem legal também fazer esse momento de estudo. E o que eu trouxe para vocês, assim, é mais ou menos uma ideia do que era matemática antes e do que é hoje. E como que a ideia que a gente tem hoje foi gerada lá pelos gregos, assim, o que eles colocaram lá que trazemos hoje para pensar essa matemática e essa ideia de matemática. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer o convite por estar aqui. Acho que vai ser bem produtivo esse momento nosso de partilha, né, acerca de temas de extrema importância e necessários para a gente pensar, né, os processos históricos e essas relações que a gente estabelece dentro das ciências humanas. O que eu penso, né, e o que eu acho interessante, e acho que vai ser muito abordado aqui é estabelecer essas relações, né, da matemática, da história e da filosofia e tentar aí perceber algumas questões que sejam importantes da mitologia, né, que foi uma forma de conhecimento muito útil, entretanto, na atualidade foi esquecida, né? Então, eu acho que esse caminho que a gente vai traçar vai proporcionar para nós esse entendimento das funções e da aplicabilidade do mito. Com certeza, meninos. É um prazer para a gente ter vocês aqui conosco. Tenho certeza que vamos aprender muito hoje. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre Grécia Antiga. Eu sempre deixo claro para os educandos que nós não podemos considerar a Grécia o berço da civilização, né? O lugar onde a civilização, onde as pessoas civilizadas, os cidadãos, da forma como a gente conhece hoje, nasceram. Até porque nós já vimos em diversas coisas, nós já vimos diversos conteúdos e diversas fontes que trazem os povos da pré-história, inclusive brasileira, o Egito Antigo, o Reino de Kush, os povos da Mesopotâmia, China, Índia Antiga, e só agora estamos falando de Grécia. Ou seja, já teve muito conhecimento antes também, né? Inclusive políticos, né? Que é o que a gente mais retrata quando a gente fala de Grécia Antiga. Mas nós não podemos negar o quanto que essa sociedade influenciou os nossos dias, não é? E por isso, vamos explorar um pouquinho do que vocês têm para trazer para nós e articularmos com as nossas discussões. Para começar, qual que é a influência do conhecimento produzido neste momento para a área que vocês estudam? Neste momento que eu digo, né, na Grécia Antiga, a influência do conhecimento na Grécia Antiga para a área de vocês. Então, eu fiz, porque eu não me resisto, né? Eu preciso dos meus slides, mas eu fiz só um, né, para ser breve. Para que vocês consigam me acompanhar nessa ideia, assim, primeiro eu só peço que me avisem. Apareceu os meus slides aqui? Ah, obrigado, Rama. Sim. Então, para que vocês consigam me acompanhar aqui nessa ideia das contribuições dos gregos, né? Eu trago uma mais particular, tá? Eles tiveram várias, mas eu vou trazer essa que é, assim, o que mais impacta hoje, assim, que eu vejo que fez muita diferença. Então, eu quero que vocês entendam comigo o que é uma matemática, né? Eu coloco matemáticas porque na minha formação eu vivi cercado de matemáticas, né? Os matemáticos também fazem parte, mas eu quis dar destaque para elas. Então,
Os matemáticos e as matemáticas, eles se preocupam com duas coisas, tá? Que são coisas que não são assim, talvez o que vocês imaginem que são. A gente se preocupa em definir conceitos, tá? Então, eu já dou uma explorada no que é e demonstrar as propriedades e relações desses conceitos. Mas o que é esse definir conceitos? É explicar o que são esses conceitos e como que eles são caracterizados. Então, por exemplo, explicar o que é um número, explicar o que são as operações, o que são conjuntos, o que são as formas geométricas, as funções, teoremas e várias outras coisas que eu acho que vocês ainda não conhecem. Vocês, o sexto ano, devem conhecer bem mais os números, as operações e as formas. Mas assim, a gente na matemática se preocupa em explicar o que são isso e quais são as características deles. Então, por exemplo, o que é um triângulo? Qual é a característica do triângulo? O que é área? O que é perímetro? A gente pensa nesse sentido. E aí, a gente tem essa coisa que a gente chama de demonstrar as propriedades e relações, que nada mais é do que argumentar sobre a validade delas usando a lógica. Então, quando a gente mostra para vocês lá que a área do triângulo é aquela lá, que é lado vezes a altura divididos por 2, não é porque a gente tirou da nossa cabeça e que um belo dia a gente decidiu que ia ser assim. É porque olhando, estudando essa forma que é o triângulo e pensando sobre o triângulo, inclusive isso os gregos já faziam, a gente percebeu que a gente conseguiria determinar a área dela fazendo esse cálculo. Só que só determinar isso não basta. Eu vou começar a trazer os gregos. Antes, vou tirar aqui que eu quero aparecer mais, né? Obrigado, apresentação, você já me ajudou, mas agora eu quero a câmera para mim. Tá, vamos lá. Antes, os gregos, a gente sabe que tinha mesopotâmicos, egípcios. Eu tô citando esses dois povos porque foram eles, assim, que pensavam muito sobre matemática e validavam muito a matemática. Mas os mesopotâmicos e os egípcios, eles se preocupavam com problemas assim que eles tinham no cotidiano deles. E eles resolviam aquilo e aquilo para eles bastava. Então, eu tive um problema ali com a plantação, resolvi ali o meu problema com a plantação usando matemática e nossa, isso daí a matemática tá ótima. Quando esses conhecimentos chegam até os gregos, quando não, né? Que tem, mas quando chega até Platão, vou pegar Platão ali como ponto. O Platão ele começa a se perguntar assim, mas será que só praticar eles dá certo? Será que isso daí já valida? Será que isso daí já é suficiente para a gente dizer que funciona? E aí Platão começa a negar essa ideia. Ele fala assim, não basta a gente resolver só esse problema aqui. A gente tem que pensar a matemática como um todo, como um geral, como um negócio que vai funcionar sempre, que tem que funcionar para todos os casos. E aí, da intenção de Platão de tentar validar essa matemática, validar no sentido assim, de mostrar que funciona mesmo. Ele começa a se preocupar com a lógica, que a gente chama hoje em dia, a lógica, nessa perspectiva que eu estou falando, que a gente chama de lógica matemática. Eu falo nessa perspectiva porque existem vários tipos de lógica, tá? Então, o Platão ele começa a se preocupar na lógica no sentido da matemática, no sentido assim de que, para algo ser aceito dentro da matemática, essa coisa tem que ser provada usando argumentos e argumentos lógicos que tenham um desencadeamento lógico que a gente aceite, tá? Então, dentre as contribuições dos gregos e que reflete muito da forma que a gente pensa matemática hoje, é isso. Para ser matemática, tem que ser validado de forma lógica, e essa forma tem que ser, a gente chama de rigor, tem que ter um rigor matemático lógico, no sentido de que se não fizer sentido ou se entrar em contradição com alguma outra coisa, não vale, tá? E aí, por exemplo, isso explica por que a gente, quando a gente faz uma continha ali com os números, dentro da matemática formal, né? Se a gente usar números específicos, não é aceito, tá? Então, por exemplo, os mesopotâmicos e os egípcios aceitavam quando a gente usava números, casos particulares, que a gente chama. Os gregos começaram a introduzir as letras, as variáveis. Eles não escreviam como letras, mas essa ideia da gente escrever as letras que vocês vão começar a estudar no próximo ano, no sétimo ano, surge lá na Grécia. E a gente ainda usa hoje em dia. Aí também, assim, só por cima, eu posso citar contribuições na geometria, na ideia de número, em vários outros campos. Mas muitas dessas contribuições, elas se perderam com a queima da Biblioteca de Alexandria, tá? Então, eles contribuíram, sim, muito, mas tem muita coisa que a gente não conseguiu acessar. A gente sabe que eles faziam. Daí, assim, mas o que eu quero deixar bem claro para vocês é a matemática da forma com que a gente pensa hoje por causa dos gregos, eles que começaram a fazer essa problematização.
Bem bacana essa colocação que o Emerson traz, pessoal, e dá para a gente estabelecer um link com a área da filosofia, né? Por quê? Acho que a primeira questão que a gente deve pontuar aqui e eu já comentei em aula, eu gosto sempre de iniciar, quando eu estou trabalhando introdução à filosofia, que é um dos primeiros conteúdos que é válido para todas as turmas, iniciar pontuando, fazendo uma contextualização bem geográfica, bem histórica com relação a essas questões. Claro que eu não vou ficar aqui, né, fazendo esses apontamentos muito específicos, mas vou trazer elementos para que a gente possa se situar no tempo e no espaço, né? Não tem como pensar história, não tem como pensar filosofia sem se situar no tempo e no espaço. Então, assim, pensando nas contribuições, né, desses saberes para o campo de conhecimento de cada professor, de cada profissional, dentro da minha área, toda a filosofia, né, ou toda a filosofia que tem mais ênfase, que tem mais conhecimento, que é mais discutida, que é mais trabalhada, né, surge na Grécia. Então, os maiores pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, Tales de Mileto, são filósofos gregos. Então, toda essa teoria da filosofia que a gente estuda, toda essa história da filosofia surge na Grécia. E como que a gente vai trazer isto, né, para uma aplicabilidade, para aquilo que eu tenho nos dias atuais, né? Como que eu vou fazer essa transposição desse modo que esses pensadores pensavam para as minhas relações de convivência, para as minhas relações sociais, para o contexto onde eu estou inserido. Então, a gente tem que entender, né, que a filosofia, por muito tempo, ela foi vista como algo abstrato, como algo inútil, né? Muitas pessoas falam, mas por que você estudou filosofia? Isso não serve para nada. Isso é muito comum quando você entra em uma turma que não teve aula de filosofia ainda, ouvir dos alunos, mas para que estudar isso? Isso não serve para nada. Tipo, onde que eu aplico isso, né? E o processo que eu faço é sempre esse processo de desconstrução, né? Você aplica a filosofia em tudo, né? Absolutamente em qualquer coisa, porque quais são os objetos de estudo da filosofia? É a racionalidade humana e o ser humano. Então, vocês podem até lembrar que sempre quando eu falo de filosofia, eu trago nas aulas justamente essa questão. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Quando o Emerson traz ali os pensadores da matemática, né? Muitos pensadores da matemática foram filósofos, né? Pitágoras, uma série de filósofos que estão lá no movimento da filosofia antiga, dos primórdios da filosofia, foram matemáticos. Então, essas relações, a filosofia dialoga com a matemática justamente nesse sentido de pensar a racionalidade, de pensar a lógica, né? Uma das questões primordiais da filosofia é o pensamento racional, é o logos, né? Então, o que é isso, né? A gente precisa também, para ter um discurso, para ter uma coerência, para ter uma validade naquilo que a gente fala, naquilo que a gente pensa de maneira filosófica, precisa ser racional, precisa ter um critério de verdade, né? Precisa ter essa aplicabilidade. Será que parou de... Agora voltou aqui. Eu achei que tinha travado. Não, gente, muito legal isso. E quando o Léo fala que a filosofia é a mãe de todas as disciplinas, né, de todas as ciências e tudo mais, eu fiquei pensando, porque quando eu comecei a estudar no doutorado agora, eu comecei a pensar assim, cara, por que eu tenho que entender filosofia para entender educação? E assim, apesar de eu já ter estudado um monte de filosofia da educação na minha vida, eu nunca consegui estabelecer a devida relação que tem uma com a outra, né? De você pensar para que formar o ser humano, por que formar o ser humano, quais são as formas de formar um ser humano, né? Que já existiram ao longo do tempo também. E é muito legal porque a filosofia envolve tudo, é como
como o Léo falou, né? Filosofia envolve nós, envolve as pessoas, envolve o conhecimento que nós produzimos, que nós consumimos. Então, tudo envolve pensar filosofia também. E aí eu destaco também que o Emerson falou dos mesopotâmicos, dos egípcios, e aí como que esses outros povos, eles também pensavam a matemática, né? Isso não é uma coisa só lá dos gregos antigos, eles também pensavam a matemática, mas quando ela chega na Grécia Antiga, ela também se torna uma forma de filosofia, porque daí, como o Léo falou, não existiam filósofos, né? Eram aqueles intelectuais que se dedicavam ao pensamento racional. E aí, só para situar o pessoal que está no 6º ano, principalmente, né? A razão é uma forma da gente pensar, vamos dizer assim, não de forma comprovada somente, mas uma forma além de pensar só com o coração, ou pensar só com a fé, só com aquilo que a gente não pode ver. A razão é diferente, né? E eu acho que os meninos conseguem explicar até melhor, assim, essa diferença entre o mito e a razão. E aí, para a gente mostrar um pouquinho como que o mito e a razão, eles se complementam, mas eles também são diferentes entre si, né? Então, quando a gente estudou aqui essa semana, a gente estudou o mito de Édipo, o mito de Narciso, né? Então, como eram criadas essas histórias para também poder... Ruama, você se mutou. Ou foi mutada. Eu fui mutada. Peço para quem fez isso, por favor, não repita, tá? É muito importante. Então, a gente viu sobre o mito de Édipo, o mito de Narciso e vários outros mitos que buscavam levantar histórias de situações cotidianas, né, que ensinassem as pessoas também. Então, nisso a gente consegue perceber como que o mito e a razão também se complementavam, né? E assim, como vocês já falaram também, esses pensadores não cumpriam somente uma função, né? Podia ser filósofo, matemático, astrônomo, até porque não tinha uma denominação certa para cada uma dessas áreas de conhecimento, né? Aí, por exemplo, a gente tem, né, Tales de Mileto, Pitágoras, Xenofontes, diversos outros pensadores, inclusive Platão também, né, que pensavam a matemática. E assim, como que vocês acham que isso, de ter esses pensadores que não cumpriam só uma função, vocês acham que o mito e a razão estavam relacionados nesse contexto? Será que a crença ali nos deuses e na mitologia, como a gente conhece, ela também estava relacionada a esse processo de construção racional através da filosofia, através desses pensadores? O que vocês acham? Então, aí eu vou falar do que eu estudei, gente, porque, de novo, eu não sou assim, eu não conheço muito a história e a vida de Platão, e eu não sei se as minhas fontes estão, assim, muito coerentes, então vocês me ajudem. Mas Platão, por exemplo, quando ele pelo que eu sei, né? Uma das propostas de Platão era tentar fazer sentido de toda essa mitologia e essa compreensão de vida que os gregos tinham, porque se a gente for olhar os mitos dos gregos, tem mitos que vão se contradizer, porque como que isso aconteceu, se aquilo também aconteceu, se aquele outro também aconteceu? Assim, tem várias versões de uma mesma história, de um mesmo Deus, de uma mesma origem. Então, aí, isso é o que eu tô pensando, né? Eu não sei se Platão pensou nisso, né? Mas é só para eu tentar entender o que Platão fez. Mas uma proposta dele era tentar deixar essas coisas mais coerentes, assim, tipo, essa ideia de mundo, essa visão de mundo, tentar deixar isso de forma que fizesse sentido lógico, né? Porque se algo existiu, se eu tenho uma coisa que vai implicar em outra, eu preciso entender essa razão e eu não posso ter um conflito lógico, tá? Aí pensando um pouco de matemática, né? Ou algo é verdadeiro ou algo é falso dentro da lógica clássica matemática. E aí, pelo que eu entendi, o Platão ele observava a existência da matemática, desses objetos matemáticos, do círculo, do triângulo, do quadrado. E também é bem interessante colocar que a gente nunca viu um círculo perfeito, a gente nunca viu um quadrado perfeito, a gente nunca viu um triângulo perfeito, a gente nunca viu um número. Quando a gente está andando, a gente não vê os números andando por aí. Os números, eles só vão existir a partir do momento que a gente desenhar eles. E o Platão, ele ficava assim, tipo, mas eu tô fazendo o desenho do círculo, é o desenho do número, é o desenho desta ideia. E o desenho desta ideia não é a mesma coisa que a ideia em si, tá?
É mais ou menos uma ideia assim. Eu vou colocar no chat, acho que fica mais claro. Não, depois eu coloco no vídeo na próxima pergunta, só para vocês verem o que eu tô falando. Mas o Platão, ele se incomodava porque a gente não estava vendo as coisas como elas eram. A gente estava vendo desenhos dessas coisas. E também, quando ele está tentando fazer sentido do porquê que isso existe, e ele tem todo esse lado mitológico dos deuses que criaram um mundo, que criaram tudo como é, ele começa a criar a ideia do mundo das ideias, né? Que é um mundo onde as ideias estão perfeitas, completas, que a gente, enquanto ser humano não tem acesso, mas os deuses, eles vivem nesse mundo das ideias perfeitas e completas, e ele começa a associar isso com a matemática. Então, por exemplo, o círculo, ele existe, ele sempre existiu lá nesse mundo das ideias perfeitas. Aí, quando a gente, enquanto ser humano, vai estudar, a gente faz o desenho do círculo, a gente está tentando reproduzir esse círculo que existe lá no mundo das ideias perfeitas e desses deuses. Aí é só para vocês verem, vejam como o mito, né, a ideia dos deuses, desse mundo dos deuses, influenciou a ideia do Platão quando ele estava pensando no número, no círculo, na representação do círculo. Então, para Platão, todas essas formas da matemática são formas divinas criadas pelos deuses que ele está tentando entender enquanto ser humano. Essa ideia, ela não é muito distante do que a gente tem hoje em dia. Até hoje, por exemplo, a gente vê situações onde que a gente pega números para representar coisas místicas ou sobrenaturais. Por exemplo, aí ó, hoje é o dia perfeito, 13 de sexta-feira 13. Então a gente pega a ideia desse número 13, que está associado a essa ideia aí de místico, de sobrenatural, a ideia de sexta-feira também, associa tudo isso e vira esse mito aí de que sexta-feira 13 é o dia das bruxas aí que estão soltas, que vai dar algo errado, que as assombrações vão sair. Mas vocês percebem como a ideia desse número, aí também a gente pode pegar o pessoal que tem neura com o número 7, ou então, não precisa ser grego, mas as lendas dos japoneses e dos chineses que sempre estão baseadas em um número. Sempre tem, por exemplo, um número quando a gente pensa naqueles filmes lá de terror ou de bruxaria, por exemplo, que tem que ter 7 pessoas que estejam dispostas num círculo e formem, sei lá, uma. Aí eu vou pegar outro exemplo, o pentagrama, que é uma estrela dentro de um círculo. A gente está falando de números, a gente está falando de formas matemáticas, a gente está falando de linhas retas. Vocês percebem como todo esse conhecimento da matemática ele ainda está muito relacionado e muito próximo dessa nossa ideia de mito, dessa nossa ideia de sobrenatural e tudo mais? Então, aí é um exemplo. E o que eu ia falar? Ah, tá. E aí, quando Platão fala assim que a matemática já existe, ela está posta e a gente só está tentando descobrir o que os deuses falam, depois eu falo mais para frente, mas essa ideia dentro da matemática começa a ser contestada. Aí a gente tem várias ideias, né? E pegando um pouco da filosofia do professor, da área do professor Leonardo, daí também, Leonardo, se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas uma coisa que a gente faz na matemática, e percebam como é filosófico, tá? Não só na matemática, mas a gente se pergunta assim, quando a gente se pergunta assim, a matemática, ela já existe no mundo e a gente a descobre, né? Então, por exemplo, pensa aí na geografia, que as rochas existem e a gente vai estudar para entender o que elas são. Será que a matemática também existe e a gente vai estudar para entender o que é? Ou a matemática são ideias que a gente cria na nossa cabeça enquanto ser humano e vai tentar entender o que elas são? Então, aí a pergunta filosófica que permeia a matemática até hoje surge também na Grécia é: a matemática já existe? Ou a matemática é criada como uma ideia na nossa cabeça? E aí isso é filosofia também. Leonardo, você tá mudo. Desculpa, eu acho que estava mutando o microfone também aqui, porque eu estava falando, tentei e não estava dando certo. Mas, enfim, vamos lá pontuar algumas coisas aqui com relação à filosofia sobre esse assunto, né? O mito, sim, ele vai estabelecer relações com a filosofia, mas ele vai estabelecer diferenças também. Eu acho interessante a gente trazer esses dois modos de se pensar o mito, né? Por que ele estabelece relação? Porque o mito, em um momento onde a gente precisa entender que existe a racionalidade, os pensamentos racionais, a organização lógica das coisas, nem sempre existiu, né?
Então, o mito, ele vem como uma forma de explicação da realidade para o povo grego, né? Em um momento onde a gente não tinha pensamento filosófico, vamos trazer dessa maneira. E sempre faço essa relação, filosofia com racionalidade, né? Então, o mito, ele vem como uma narrativa, uma alegoria, né? Uma maneira de se explicar a realidade para o povo grego. Então, a gente, dentro da filosofia, a gente tem vários mitos. A Ruama, com certeza, trabalhou algum mito aí, né? Que vocês puderam perceber essa relação. A gente tem... Platão tem um mito muito conhecido, que é o mito da caverna, né? Ou a alegoria da caverna, que vai ser todo o suporte para o desenvolvimento da teoria do conhecimento do Platão, que é um pouco daquilo que o Emerson traz. Eu não sei se estou falando o nome correto, é Emerson ou Emerson? Tanto faz, Leonardo, mas é Emerson. Desculpa, então. Que ele traz, que é a teoria das ideias do Platão, né? Mas para a gente trazer de uma maneira mais simples, de uma maneira mais clara para o entendimento de vocês, o mito, ele é uma narrativa, ele não tem uma fundamentação racional como o pensamento filosófico, né? E essa é a principal característica que vai diferenciar aí, né? Mas o fato dele não ser totalmente racional não tira, né, a possibilidade dele ter sido, em um tempo histórico, uma maneira de conhecimento, né? Porque a gente precisa pensar, naquele contexto não tinha uma outra forma de explicar as coisas, né? Então, todos os fenômenos naturais, todas essas questões do cosmo, do universo, eram explicados através da mitologia. Só que chega um momento aí que a gente tem os filósofos da physis, né? São esses primeiros pensadores que estão ali, o Tales de Mileto, Pitágoras, Anaxímenes, Anaximandro, uma série de pensadores que vão ser os filósofos que vão buscar a explicação da realidade por um critério racional. E a partir do quê? De uma análise dos elementos da natureza, uma análise muito científica, né? Tanto que esses pensadores ficaram configurados como os primeiros cientistas na história. Então, eles começam a romper com essa ideia do mito. Por quê? Porque eles começam a perceber, por exemplo, Tales vai dizer que o mundo ele é originado da água, né? Alguns matemáticos vão trazer essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Então, vai trazer que a matemática pode explicar as coisas. Demócrito, lá, que é um químico, né, que agora a gente entende ele como um químico, ele vai falar dos átomos, né? Então, eles vão trazer elementos racionais para a gente pensar a realidade. E aí, a partir do momento que a gente tem esse grupo de filósofos fazendo esse movimento, né, colocando aí a ciência, né, e o pensamento filosófico, racional, o mito começa a perder a sua utilidade, porque as pessoas não vão mais ficar acreditando, né, que chove por conta de um deus, que a organização, né, da sociedade, isso era muito forte no povo grego, os atos políticos, né, essa questão de organização social deles era norteada por algo maior, algo metafísico, né? Então, a gente tem aí o logos, que é essa passagem do pensamento mítico para o pensamento filosófico. E quais são as maiores características? Que o mito ele é uma narrativa que a gente não pode descredibilizar, né? Porque em dado momento ele serviu para explicar a realidade, só que vem a filosofia, vem a racionalidade e traz mais subsídios, mais suportes, né? Mais concreto para explicar as coisas. E a partir disso, o povo grego vai se organizando de uma outra forma. E aí vai surgindo os grandes filósofos da história da filosofia, como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, que estão ali na filosofia clássica e que vão ser o aporte de todos os outros filósofos, né? Embora eles se diferenciem nas suas teorias, mas um vai complementar o outro e, ao mesmo tempo, por exemplo, o Aristóteles precisa criticar o Platão para que ele crie algo diferente do Platão. E eu só queria pontuar algo que eu acho bem essencial para a gente estabelecer o link com a matemática aqui,
que é quando a gente tratou aí, né, da questão de como Platão era matemático, né? Platão, ele foi discípulo de Sócrates, e Sócrates, ele foi ali um divisor de águas na filosofia. O que é isso? Então, ele vem e traz os primeiros estudos antropológicos. Então, foi o primeiro a pensar o homem, porque antes disso a gente estava aí nesse embate entre mito e razão. Então, os filósofos pensavam nessa questão da mitologia e da racionalidade. O Sócrates, ele vai se preocupar com todas as questões humanas. E aí, quando Platão foi um dos maiores seguidores de Sócrates, né, escreveu 32 diálogos, onde todos Sócrates aparece como o personagem principal. E aí, quando Sócrates morre, lá na Grécia, foi condenado, né, por corromper os deuses, ou seja, por quebrar um pouco dessa ideia, né, metafísica aí que a gente tinha. O que é metafísico, gente? Tudo aquilo que foge dos dados empíricos, tudo aquilo que foge da nossa capacidade de provar, né? Então, Deus, a ideia de Deus é metafísica, porque a gente pode sentir, pode ter uma crença em um Deus, mas a gente não sai pegando Deus por aí, né? Palpando Deus por aí. Então, só para a gente fazer uma pontuação conceitual, metafísico é aquilo que foge da física, foge da concretude, da questão física da coisa. Mas, chegando aí no Platão, né? A partir do momento que Sócrates morre, Platão passa a ser um dos grandes nomes da filosofia. E aí o Platão vai dar seguimento das ideias de Sócrates e vai propor a sua filosofia. E quando ele propõe a sua filosofia, um dado bem interessante é que ele cria a Academia de Platão, ou seja, uma escola filosófica, né? Uma escola para que as pessoas que tivessem apreço e interesse para a filosofia pudessem estudar. Um detalhe também que eu acho importante, só homens entravam nessa escola. Muitas mulheres na filosofia foram essenciais, foram extremamente importantes e foram apagadas na história da filosofia, né? Então, só homens entravam nessa escola filosófica, e não era qualquer um que entrava nessa escola filosófica. Os homens gregos, né, que iriam adentrar nos ensinamentos de Platão, necessariamente precisavam dominar o básico da matemática. Por quê? Porque se eles não dominassem essa ideia primária da matemática, eles não iriam ser uns bons filósofos dentro da concepção platônica, porque Platão é um filósofo idealista, né? E ele vai propor a teoria das ideias. E o que é essa teoria das ideias? É a forma de teoria de conhecimento que Platão coloca dentro dessa filosofia. Então, para Platão, existe um mundo inteligível que a gente não consegue acessar, que a gente não consegue tocar, que a gente não percebe. Esse mundo, ele só é acessado pela nossa razão, e existe um mundo sensível, que é o mundo que é um mundo falso, que é um mundo de simulacros, né? Que ele simula uma realidade existente no mundo inteligível, né? Que só é acessado pela razão. Então, Platão vai dizer que o mundo sensível para nós e tudo que a gente tem aqui é a cópia da cópia, né? E tudo que é verdadeiro está no mundo inteligível, que só pode ser acessado através do conhecimento. E esse conhecimento é de que forma? É matemático, é lógico, é racional, é filosófico. Só lá a gente vai encontrar a essência das coisas. E talvez a questão que o Emerson traz, dessa percepção matemática e filosófica, é justamente essa. A matemática, a gente pode perceber, a gente pode mensurá-la aqui, mas a ideia em si está alicerçada nessa ideia do Platão, que é a essência da coisa, que a gente só consegue através de uma elaboração lógica e matemática por meio do pensamento. Gente, quanto mais eu ouço vocês falando, mais eu penso assim, como matemática e filosofia são difíceis, né? Às vezes a gente acha que é tão diferente uma da outra, quando ela chega lá na escola pra gente, né? A gente fala, nossa, matemática e filosofia são completamente diferentes, né? Tanto que uma é exatas, outra é humanas. Mas como elas se complementam e como elas são complexas para nossa mente, né? E são essenciais também para a nossa formação como ser humano e para a gente agir diante do mundo, né? Não tem como
viver sem um pensamento lógico, né? E aí, assim, eu percebo, igual eu estava falando com as meninas no episódio passado, com a Bruna e com a Ali, a matemática, a filosofia, elas também tiveram presentes, por exemplo, na arte, né? Tanto que o Emerson falou que matemática também pode ser considerada uma arte e tudo mais. E tudo isso ia muito no confronto com a igreja, né? Então, se lá na Grécia Antiga esses pensadores estavam pensando ali os mitos, mas a partir de uma racionalidade, tentando articular ali com fé e tudo mais, quando a gente tem o contexto medieval, a ciência e todo pensamento que fosse racional, né, que não fosse uma explicação divina, era condenado. E aí a gente vê que nas obras de arte lá do Renascimento, que voltam aos ideais da mitologia greco-romana, é muito valorizado de novo as formas, o conhecimento astronômico, o conhecimento matemático, etc., e filosófico, né? Tudo na arte. Então, eu acho isso muito interessante. E daí, pensando assim, pessoal, a atualidade, né? Vocês acham que essa relação entre fé e razão, vamos pensar, não mito mais, né? Mas pensando fé e razão, vocês acham que ela ainda influencia na área de vocês, ou no pensamento, no conhecimento que tem sido produzido, ou contestado pela sociedade, né? Na área de vocês? O que vocês acham? Só estava respondendo uma mensaginha ali, bem rapidinho. Mas pensando nessa relação do mito e da fé, da razão e da fé, né? Que é o que a Roma propõe. Aí eu acho, pensando, eu vou tentar trazer lá da Grécia até hoje. Então, lá na Grécia, quando a gente pensa assim em arte, que é uma coisa que normalmente a gente vincula um pouco mais com essa ideia de espiritualidade, de fé, porque a gente representa muitas vezes a nossa espiritualidade expressa, né, isso com a arte. Lá na Grécia, a arte era uma coisa muito afastada da matemática, né? Então, dentro ali da escola dos gregos, a arte não era. Inclusive, a arte era algo que os escravos faziam, porque se a gente encostar a mão para fazer. Quando, assim, a ideia dos gregos é, a grosso modo, né? Que se você faz com a tua mão e você não faz com a tua cabeça, né? Você não pensa, não é algo intelectual, uma ideia, é algo físico que você está construindo, tem menos valor, tá? Então lá na Grécia tinha essa ideia, então por isso que a matemática era distanciada da arte, porque a matemática ela era muito valorizada, é algo que a gente pensa, tem a ver com o nosso intelecto, então é de valor superior. Aí ali tem o gap, o gap que eu digo assim, o espaço em branco é o que eu não sei, gente, porque eu não conheço muito da história dos gregos até ali a Idade Média, mas da Idade Média ali para frente eu tenho mais uma ideia. Ali na Idade Média, a gente vê que a Igreja Católica ela acaba assumindo muito dentro da sociedade, então muitas funções recaem sobre ela. E dentre elas está, né, o desenvolvimento da matemática. Aí a gente tem o antes do Iluminismo e o depois do Iluminismo. Antes do Iluminismo a gente não tinha assim, a matemática ela não se desenvolveu. Entre a queimada ali da Biblioteca de Alexandria até o Iluminismo, a gente diz que a matemática ela estagnou. Então a gente tem ali mais ou menos uns 1000 anos de estagnação. Aí lá no Iluminismo, quando eles redescobrem a matemática grega através dos escritos que eles obtêm, acho que dos árabes, não sei, mas enfim, é da galera por ali. Quando eles conseguem reacessar isso, eles começam a pensar a matemática de novo a partir dos gregos. Mas ainda está muito. Na época do Iluminismo, eles começam a dar uma quebrada em relação à igreja, né? Então eles começam a tentar pensar a matemática independente da igreja. Mas aí depois a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento histórico das universidades, das grandes escolas. Eles estão muito vinculados à igreja, né? São escolas que têm uma origem numa religião. Aí a gente pode pensar até, por exemplo, no grupo marista, que surge lá na França, lá 1000 e alguma coisa, e até hoje existe. E daí, como eles pensam isso dentro da igreja, a matemática e a lógica matemática algumas vezes também permeou ali até a forma com que eles entendiam a própria religião. Inclusive, aí eu não vou saber posicionar para vocês, mas eu já vi situações em que padres em monastérios, eles argumentavam, por exemplo, se Maria era virgem ou não, partindo da lógica matemática e usando uma sequência de argumentos lógicos. Aí a gente pode pensar também que muitos matemáticos que se desenvolveram lá desde do Iluminismo até hoje, eles alicerçavam a sua compreensão de mundo através de Deus. Inclusive, vão ter matemáticos que vão dizer assim que
a matemática são pensamentos de Deus que foram usados para moldar a natureza. Então, Deus teve esses pensamentos matemáticos que ele utilizou para moldar a forma com que a natureza funciona. E é por isso que a gente consegue representar problemas físicos, químicos e naturais usando a matemática. Então, pensando nessa ideia de razão e nessa ideia de fé, eu acho que elas acabam ali, até hoje mesmo, assim, tendo uma relação mais intrínseca. Se o sujeito tem uma fé numa religião específica, isso não vai atrapalhar ele de pensar racionalmente. E não necessariamente vai entrar em conflito, por exemplo, eu não posso ser racional se eu sou uma pessoa que tem fé. Você pode sim, assim como uma pessoa que não tem fé pode ser também irracional, assim, enfim. Mas eu vejo como formas de pensar diferentes, né? A fé a gente pensa sem necessariamente precisar de fé, de provas. Na razão a gente precisa de provas, de evidência, isso tem que fazer um sentido coeso. Mas elas podem coexistir e muitas vezes, aí, né, pensando dentro da matemática, muitas vezes a gente vê que alguns grandes pensadores matemáticos e matemáticas, por isso que eu trago aquela pergunta para vocês, a matemática ela é criada ou ela existe? Então, quando a gente pega essa questão filosófica, muitos matemáticos vão dizer para vocês que ela existe porque ela é uma criação divina. Então, vocês percebem como, assim, um matemático, uma pessoa que a gente olha e pensa assim, nossa, é um ser que é um sujeito que é extremamente racional e que pensa de forma racional e lógica dentro da matemática ali para provar as coisas, ele pode sim ter uma das raízes desse raciocínio que ele faz, a fé, né? A fé de que estou estudando algo que Deus criou. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Roma. É que é uma pergunta meio difícil para mim, assim, pensar fé e razão e essas interseções. Mas é só para vocês verem como a fé contribuiu muito para o campo, porque as igrejas acabam assumindo essa responsabilidade de ensinar e desenvolver esse campo depois de um período, e também como muitas vezes a gente tenta entender essas perspectivas através da nossa fé, tá? E daí lá nos povos africanos, por exemplo, também eles trazem uma outra explicação para a origem da matemática, que também muitas vezes está alicerçada na sua própria fé. E isso não impede eles de pensar racionalmente sobre a matemática. Então, eu achei bem legal essa relação que você trouxe, Ruama, nesse questionamento, e eu até fiz uns rabiscos aqui para que eu não perca algumas coisas que eu quero colocar. E eu acho que a gente precisa partir da Idade Média, né, para falar disso. Pelo menos na filosofia, lá no segundo ano eu trabalho bastante essa questão da Idade Média. Dentro da filosofia, isso foi muito marcante, a Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média, na história, com certeza é trabalhado isso também. Na Idade Média, a gente tem ali uma redução do pensamento racional, desse pensamento mais livre, para uma adaptação disso com um viés totalmente teocêntrico, né? Ou seja, religioso. E na Idade Média, a gente vai ter ali aquilo que foi colocado historicamente como Idade das Trevas, né? Porque não tinha produção de conhecimento. Mas isso é um ledo engano. Por quê? Porque houve produção de conhecimento, sim, mas esse conhecimento ficou restrito, né? À religiosidade, ficou restrito aos mosteiros que havia esse conhecimento, né? Ou seja, os espaços religiosos onde as pessoas, onde muitos intelectuais ficaram, né, nesse período. E tem dois pontos na filosofia medieval bem importantes, que é a patrística e a escolástica, né? Que são ali pautadas na filosofia do São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Então, esses dois pensadores, eles são os grandes nomes da filosofia medieval. E eles vão trazer aí uma relação entre fé e razão. Para esses pensadores existiam a possibilidade da gente trazer, né, o campo da racionalidade e o campo da fé, né, e estabelecer uma relação. A partir disso, eles vão tentar, né, eles não vão tirar a credibilidade da razão, mas eles vão se apoiar muito, e todo o cristianismo se apoia
vão se apoiar muito no platonismo, na ideia de Platão. Por quê? A primeira concepção teocêntrica que a gente tem, e até dentro do cristianismo, é a teoria das ideias do Platão, gente, que é trazida de uma outra forma, com uma outra roupagem, mas é a ideia de céu, né? Platão não fala em céu, e Agostinho vai falar que o grande erro de Platão foi tocar no céu, mas não entrar, né? Ele traz essa metáfora. Por quê? Porque Platão deu uma pincelada aí falando de que existia uma possibilidade de algo maior, mas não falou em Deus e não falou em céu. Isso vai estar muito mais evidente em Agostinho, que vai trazer a ideia de Deus. Agostinho vai falar que o homem é um ser itinerante, ou seja, o homem é um ser caminhante, né? Andante nesta vida, e a finalidade do homem, a finalidade última do homem é o quê? O encontro com Deus. Então, para Agostinho, o homem está em um processo de evolução nesse mundo, né? Ele está evoluindo nessa caminhada, e a maior felicidade, o maior ápice dessa evolução é o encontro com Deus, ou seja, essa profissão da fé, né? Veja que poético, e veja que isso está muito presente. Eu não sei bem porque eu não tenho uma religião, né? Mas isso está muito presente dentro do que se prega às igrejas, né? Você precisa evoluir para ganhar o céu, você precisa evoluir para encontrar Deus, né? Então, esses filósofos trouxeram muito essa perspectiva, e, ao mesmo tempo, eles fizeram que a filosofia fosse subalterna à religião, né? Então, a filosofia só servia para explicar aquilo que a religião não conseguia explicar nesse momento. Por isso que é um momento totalmente teocêntrico. E, a partir disso, a gente tem aí, né, uma mudança, quando a gente vai para a modernidade. E é o espaço que eu mais gosto, porque é o espaço racional, né? A modernidade, a gente tem a era do conhecimento, a era das luzes, né? O iluminismo, essa questão do renascimento, que é um movimento artístico, literário, filosófico, né? Que traz aí o homem de novo para o centro das discussões, traz um antropocentrismo. Agora não é mais a fé e Deus que explicam as coisas, e sim o homem vai explicar as coisas. E aí a gente tem duas correntes filosóficas bem importantes, que é o racionalismo, né, de um grande matemático que foi Descartes, eu diria maior do que Platão, porque Descartes explica a ideia de Deus através da matemática, e a gente tem uma corrente totalmente antagônica, e os alunos conhecem, porque eu já trabalhei com eles, que é o empirismo, né, que é essa ideia de que todo conhecimento é gerado pelas experiências que o sujeito estabelece com os objetos no mundo. Então, tudo que eu conheço é a partir daquilo que eu consigo experienciar, né? Eu conheço a ideia de calor porque eu percebo o calor, eu conheço a ideia de frio porque eu percebo o frio, eu conheço a ideia de quente, de morno, eu conheço a ideia de escola porque eu vivo escola, né? E todas essas questões baseadas na experiência. E teve aí um embate muito grande dentro dessas ideias que vão ser a base para o conhecimento moderno, do racionalismo colocando que a razão era abstrata e gerava conhecimento, e o empirismo falando que as experiências geram conhecimento, né? E aí a gente vai ter o Kant, que vai colocar o criticismo, vai criticar essas duas coisas, vai aproveitar algumas coisas de cada uma e vai propor ali uma outra visão, mas eu acho que não cabe aqui. Só que eu gostaria de chegar na idade contemporânea, que tem dois pensadores bem importantes que eles vão refutar essas ideias, que é o Nietzsche, vai propondo uma ideia de super-homem. E o que é essa ideia de super-homem para Nietzsche, né? É o homem desprendido dessa moral do rebanho. E o que seria essa moral do rebanho? É esse homem kantiano que segue tudo certinho, que acredita no bem, que acredita em Deus, que acredita na moral, né? Que acredita nessas regras que a sociedade coloca, né? E os discursos são reveladores da verdade, já diria Foucault para nós. Então, aquilo que é posto pela religião, ele vai sendo historicamente legitimado como uma verdade. Então, as pessoas acabam tomando isso como uma verdade. E o Nietzsche vai dizer que o homem só vai conseguir superar isso quando ele romper com isso e viver aquilo que ele deseja, deixar pulsar os seus desejos, né? Ou seja, viver a sua vida sem uma corrente presa nos seus pés, moral, religiosa. E aí eu também trago o Freud, que foi o homem do século ali, né? Trazendo o inconsciente para as discussões, fazendo esse movimento com a psicanálise, né?
Então, o Freud vai trazer que o homem é desejo, é pulsão, tudo que nós somos não está relacionado a só a razão, né, ou a só fé, mas os nossos desejos, que é algo muito primitivo do ser humano, que são as nossas vontades, que nós castramos essas vontades a vida toda, né? E acabamos nos frustrando. E aí, só para finalizar tudo, eu diria que eu, né, Leonardo, pensando, eu acredito que o homem é um ser biopsicossocial e espiritual, né? Por quê? Porque a gente precisa da biologia para explicar as coisas, a gente precisa da psique, da razão, do logos para explicar as coisas, mas a gente precisa da espiritualidade, algumas pessoas mais, outras menos, para explicar as coisas também. Tem muitas pessoas que usam da fé para superar alguma coisa. A gente pode pegar o nazismo, né? Muitas pessoas sobreviveram aos campos de concentração justamente por isso, né? Tem Viktor Frankl, que é um psicólogo e um grande pensador aí religioso também, que o propósito de vida dele era a fé e fez com que ele superasse 2 campos de concentração que ele viveu e sofreu, e teve toda essa questão de despropriação humana, né, dentro desse regime. Então, eu acho que a fé, ela é algo muito subjetivo, ela diz de cada um, ela diz da história de cada um. Ela não pode ser pensada fora da cultura, dos ensinamentos que cada sujeito recebeu. Algumas pessoas não vão ver necessidade da fé para aplicabilidade da sua vida, como outras pessoas encontram na fé algo muito fundamental, muito maior. Eu, quando entro em uma sala e os alunos me perguntam, você acredita em Deus? Eu penso muito para responder essa questão justamente por isso, porque às vezes você tira do aluno o único suporte que ele tem e não dá nada em troca. E isso pode ser um perigo muito grande, certo? Então, eu acho que não está em jogo acreditar ou não acreditar. Está em jogo a sua concepção, a sua crença diante disso e o bem que isso pode trazer para você, né? Então, eu tentei aqui mostrar esses movimentos históricos e colocar também aqui a minha opinião sobre isso, né? Eu acho que cada um precisa se haver consigo mesmo, né? E entender das suas necessidades para depois exercer esse juízo de valor sobre a questão de fé e religião na vida do outro. Nossa, que debate profundo, né, gente? Nossa, eu tô aqui pensando com os meus neurônios. Espero que o pessoal tenha chegado aí até o final da gravação para ouvir tudo isso e aprender tanto quanto eu aprendi hoje também, de matemática, de filosofia e aplicando também a história, que é a minha disciplina, né? Então, eu agradeço muito aos meninos pela presença, pelas contribuições, por terem participado, né, desse episódio com a gente. Se os alunos tiverem dúvidas depois, eles mandam para vocês, mandam para mim, a gente comenta em sala e aí a gente esclarece também. Então, se vocês quiserem se despedir do pessoal. Então, pessoal, eu fico muito, mas muito feliz de ter participado. Eu adorei, eu gosto de pensar história, gosto de pensar filosofia, gosto de pensar matemática. Perguntem muito. Adoro responder pergunta também. E muito obrigado, assim, para todo mundo que assistiu, para Juan pelo convite, para o Leonardo pelas contribuições dele. Eu vou saindo, que eu tenho uma outra coisinha para fazer. Mas, enfim, perguntas, mandem, gosto e acho que nos ajuda a crescer muito. Obrigadão. Eu também gostaria de agradecer o convite, Ruama, agradecer o Emerson por também contribuir dentro da sua área e aos educandos também, né, por a gente estabelecer esse espaço de fala. Eu acho que o conhecimento ele não é engessado, ele não é em uma caixinha, a matemática, a história, a filosofia. O conhecimento ele tem que ter conexões e os neurônios só funcionam a partir dessas conexões. Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu fico à disposição para quem quiser esclarecer alguma dúvida, pedir alguma coisa com relação a material, qualquer coisa nesse sentido, né? Me procurem e obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Léo, eu que agradeço ao Emerson também, que teve que sair. Então, pessoal, fiquem agora com os roteiros e as atividades que forem sendo realizadas com esse tema, né? E surgiram também outros temas para os nossos talk shows no questionário que vai ficar aqui no final do vídeo, tá bom? Obrigada pela presença e espero que todos tenham aprendido bastante, assim como nós. Beijo, tchau. Tchau, tchau, gente.